gente não escolhe o que a gente sente, mas a gente escolhe como a gente reage ao que a gente sente. Isso é inteligência emocional. Pessoal, boa tarde para todos. Meu nome é Pedro Costa, estou muito empolgado para estar aqui com vocês hoje. Quando surgiu o convite há 4 meses atrás, não pude recusar, aceitei prontamente, porque eu sei o quanto a saúde mental é importante no setor que vocês trabalham. Seja você um advogado, seja você uma pessoa da imobiliária ou da construção. Eu estou aqui realmente para compartilhar conhecimento com vocês. Eu sou especialista em neurociência pelo Instituto do Cérebro da PUC do Rio Grande do Sul. E estou muito empolgado e eu espero que seja proveitoso para todos vocês, tá bom? Vamos lá. Eu sempre começo os meus trabalhos com alguns avisos. O primeiro deles é que eu estou aqui para compartilhar conhecimento. E por que eu falo compartilhar? Porque eu não sou professor, então eu não gosto do termo ensinar. Eu gosto do termo compartilhar. Eu realmente quero compartilhar conhecimento com vocês. Eu não vou compartilhar a minha opinião. Eu tive muitos professores neurocientistas, psiquiatras, psicólogos renomados. Tive aulas com escritores que talvez muitos de vocês conheçam, Daniel Goleman, Daniel Kahneman, Anna Lembke. E todos eles falam um negócio que para mim faz muito sentido. Quem trabalha com ciência não está ali para emitir opinião, mas está ali para te dar dados do que você pode fazer. E justamente esse é o segundo aviso que eu coloco. Eu estou aqui para realmente compartilhar conhecimento científico, tá? Todo o meu trabalho, todos os slides que vocês vão ver aqui hoje, tem informação científica, tem um artigo científico, tem um embasamento científico, ele é documentado, ele é embasado em ciência 100% do meu trabalho, tá bom? E quando nós vamos falar de ciência, vocês vão ver que eu sempre deixo aqui abaixo alguns links, com certeza vocês não vão conseguir acessar, mas no final da palestra eu deixo o meu telefone de contato, também deixo minhas mídias sociais. Se caso alguém quiser esses slides, esses estudos que eu vou mostrar, pode entrar em contato, me pedir que eu mando sem problemas nenhum, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu sempre inicio o meu trabalho com uma frase que uma vez eu li num livro que eu gostei muito, que fala que nenhum homem pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio, pois na segunda vez o rio não é mais o mesmo, nem tampouco o homem. E eu gosto de começar o meu trabalho com essa frase, porque meu maior objetivo, a minha maior meta, quando eu faço uma palestra, é que vocês saiam por aquela porta diferente do que vocês entraram. Quando nós vamos palestrar sobre comportamento humano, é um trabalho muito arriscado hoje em dia, né? Porque parece que eu estou julgando vocês, parece que eu estou falando que você está fazendo algo errado, mas na verdade não. Eu realmente apenas quero que vocês saiam por essa porta diferente do que vocês entraram. Esse é o meu maior objetivo e eu espero conseguir. Pessoal, vamos lá. Eu comecei a me aprofundar no mercado imobiliário quando eu fui convidado para fazer essa palestra. E o que os estudos falam hoje sobre o mercado imobiliário? A saúde mental no mercado imobiliário e indústria na construção. Fatores como instabilidade financeira, alta concorrência e a pressão por resultados podem contribuir para níveis elevados de estresse e ansiedade. Hoje, os estudos mostram que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. E se nós temos aqui 160 pessoas, mais ou menos, talvez pelo menos 40 tenham algum transtorno de ansiedade, ou leve, ou moderado, ou grave. Só que quando nós vamos falar sobre ansiedade, eu sempre gosto de fazer um parêntese. Eu estava super ansioso para fazer essa palestra, ainda mais depois que a Bianca disse que era minha fã, aí eu fiquei mais ainda, aí eu fiquei mais nervoso, mas no bom sentido, porque a ansiedade também pode ser algo bom. A ansiedade ela é ruim quando ela é excessiva, quando ela se torna de fato um transtorno. Mas se você fica ansioso antes de fazer uma negociação, não pense que você tem ansiedade. Talvez você não tenha, pode ficar tranquilo. Só que hoje na internet as pessoas falam tanta desinformação, infelizmente, né? Então nós temos que ser muito cuidadosos quando nós vamos falar sobre saúde mental, que é um tema tão importante, tá? Então, o primeiro conhecimento que eu quero passar para vocês aqui hoje, eu sei que é um mercado que te deixa ansioso, que às vezes você fica 3 meses sem fazer uma venda, 5 meses. Para montar essa palestra, eu conversei com muitos corretores,
Alguns me confidencializaram que ficaram 8, 9 meses sem receber uma comissão, sem receber um salário. Imagina essa pessoa que tem uma família, como ela não fica ansiosa. E hoje, felizmente, existem técnicas que você pode desenvolver na sua vida para que você consiga viver com essa ansiedade de uma forma positiva, e não com a ansiedade negativa. E eu vou falar disso mais para frente. Os estudos também mostram que gestão emocional, desenvolver habilidades para lidar com a rejeição e manter uma mentalidade de crescimento é algo que muitos profissionais também buscam hoje, através de treinamentos, através de aulas no YouTube, na internet. Isso é muito legal. E, por último, alta performance sustentável, equilibrar esforço e descanso, otimizando a produtividade sem se sobrecarregar. Eu gosto dessa parte porque hoje é tão romantizado, romantizaram tanto, né, o trabalho excessivo, que quando a gente para descansar, a gente sente culpa, a maioria das vezes, né? E o descanso é necessário. O descanso ele é primordial, principalmente se nós formos falar sobre o sono. Não tem como falar sobre saúde mental sem falar do sono, sem falar da prática de atividade física regular ou da alimentação, por exemplo. Hoje eu não vou me aprofundar nessas questões, porque todos vocês já estão cansados de saber, mas o descanso é necessário. Não se sinta mal por descansar. Claro, é importante que no seu trabalho você entregue o seu 100%, mas saiba que no momento de descanso tem que ser, de fato, um momento de descanso. O nosso cérebro precisa de lazer, ele precisa descansar. É uma necessidade neurobiológica, uma necessidade do nosso corpo, do nosso cérebro. Então, não se sintam mal por descansar, tá? Aqui eu tenho o link do estudo que foi feito. Se caso alguém quiser depois acessar, fiquem à vontade, tá? Então, vamos lá, pessoal. Eu sempre gosto de começar falando sobre cérebro, sobre tomada de decisão. Hoje, estima-se que nós tomamos 35 mil decisões por dia. Desde a roupa que você escolheu para estar aqui, o sapato, a calça, a blusa, o blazer, a gravata. Tudo isso é uma decisão no teu cérebro. O caminho que você fez para chegar até aqui, o que você decidiu para comer, se você vai tomar uma água ou um café, se você vai colocar açúcar no café ou não, tudo isso são decisões. E nosso cérebro toma, em média, 35 mil decisões por dia, segundo a ciência. Pessoal, quando eu falo de ciência, eu quero que vocês entendam que não tem como um estudo científico ele ser absolutamente preciso. Só que eles nos dão indicativos do que pode funcionar e do que não pode. Por exemplo, em 1995, estimava-se que a ansiedade poderia ser um problema grave de saúde. E hoje, de fato, é. Claro que nós não sabíamos que teria uma pandemia, né? Mas, enfim, a ciência ela realmente te mostra um caminho do que pode acontecer. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Então, já que nós estamos falando sobre tomada de decisão, a minha palestra ela é pouquíssimo interativa. Fiquem tranquilos, os mais tímidos, tá? Eu só vou pedir para vocês levantarem a mão no seguinte dilema que eu quero mostrar para vocês. Esse dilema ele ficou muito famoso nos anos 90, na Universidade de Harvard, que um professor Sanders de Direito aplicava para os alunos, do ponto de vista ético e da antropologia. Mais recentemente, a neurociência e a psicologia têm estudado esse dilema, e ele é muito simples, talvez alguns de vocês já tenham visto. Então vamos lá. Qual que é o dilema aqui, pessoal? Vocês estão vendo um trem andando em linha reta. E se esse trem permanecer em linha reta, ele irá atropelar 5 pessoas que estão amarradas no trilho. Tem um desvio, e se ele desviar, ele vai atropelar apenas uma. E qual que é o dilema? Você é a pessoa que está ao lado da alavanca. Vamos ver como o seu cérebro funciona numa tomada de decisão aqui. Você puxa a alavanca, salva 5 pessoas e atropela apenas uma? Ou você não faz nada e deixa morrer 5 pessoas? Detalhe, não tem pegadinha, você não conhece nenhuma das 5 pessoas e você também não conhece a pessoa que está sozinha. Não é sua sogra, não é seu vizinho chato, você simplesmente não conhece nenhuma dessas 6 pessoas. Eu vou dar 20 segundos para vocês pensarem, se vocês quiserem compartilhar com a pessoa do lado qual é a sua decisão. Pensa aí se você puxaria a alavanca ou não. Mais 10 segundos. Tempo esgotado. Pessoal, levante a mão, por gentileza, quem puxaria a alavanca e permaneça com a mão estendida pelo menos 5 segundos para eu ter uma ideia. Quem aqui puxaria a alavanca, levante a mão, por gentileza.
Para nós que estamos aqui, a gente pode ver que a grande maioria puxaria a alavanca, né? Possivelmente numa divisão aí de 70% puxaria. Pessoal, eu quero que vocês reflitam se isso é uma decisão emocional ou racional. E você pode refletir aí na sua cabeça. Porque se nós formos olhar do ponto de vista racional, e você quer salvar pessoas, você puxa a alavanca e salva 5 pessoas. Será que o cérebro funciona dessa forma tão racional? Porque algumas pessoas aqui não puxariam a alavanca. 30% talvez. Então aí, vamos para o próximo problema a ser resolvido. O trem está andando em linha reta novamente. E, mais uma vez, se o trem permanecer em linha reta, ele atropela 5 pessoas. Porém, você agora não é o gordão, tá? Você é o magrinho ali em cima de uma ponte. E se você empurrar o rapaz acima do peso, desculpa ter falado gordão, o trem passa em cima dele e freia a tempo para salvar essas 5 pessoas. Se você não empurrar o rapaz que está sobrepeso, você vai acabar matando 5 pessoas. Você não, né? O trem. Vamos pensar o trem. E aí, como essa decisão é um pouco mais complexa do ponto de vista do funcionamento do nosso cérebro, eu vou dar 1 minuto para vocês pensarem na resposta. Valendo agora. Bianca, como que fala a questão do crime no direito? Não, se for contravenção penal? Contravenção. Não é uma contravenção penal empurrar o rapaz acima do peso. É só uma suposição, tá, pessoal? Ninguém aqui vai ser indiciado por nada, tá? Apenas para refletirem. Vamos lá. Mais 10 segundos. Pensem, raciocinem, usem o seu cérebro. A parte emocional, racional. Tem pessoas que falam, eu sou mais racional. Tem pessoas que falam, eu sou mais emocional. E nós vamos descobrir isso simplesmente com um dilema. Então, dê 1 minutinho agora. Pessoal, por gentileza, estenda a mão e permaneça com a mão estendida por 10 segundos para eu contar. Quem aqui empurraria o gordão? Meu Deus. Desculpa, sobrepeso. Pouquíssimas pessoas empurrariam um rapaz acima do peso, certo? Agora levante a mão. Quem mudou de opinião do primeiro para o segundo, por gentileza? Muitas pessoas mudaram de opinião. Pessoal, e agora eu convido vocês a refletirem se isso foi uma decisão emocional ou se isso foi uma decisão racional do nosso cérebro. E por gentileza, estenda a sua mão quem acha que foi uma decisão racional. E permaneça com a mão estendida. Talvez, vamos lá, 30%, 30%, 40%. Pessoal, o que os estudos mostram quando nós fazemos esse dilema, essa tomada de decisão, através de uma máquina de eletroencefalograma ou de ressonância magnética funcional? Eu mostro para vocês porque isso, de fato, já foi feito. Quando você está pensando nas respostas, nessa tomada de decisão, você tem uma ativação com grande efetividade estatística, que você vai ter uma ativação maior do seu córtex pré-frontal ventromedial e o órbito frontal. Claro, isso aqui não é uma aula de neuroanatomia. Eu, particularmente, não gosto de usar termos técnicos durante os meus trabalhos, porque ninguém vai entender nada. Se eu vier aqui falar sobre vias mesolímpicas dopaminérgicas, ninguém vai entender nada. Mas tem alguns momentos que a gente precisa falar. O córtex pré-frontal, ele é o responsável, dentre várias responsabilidades que tem no nosso cérebro, a principal é tomada de decisão. E ele se desenvolve até os 25 anos. Nosso cérebro ele se desenvolve de trás para frente. A primeira estrutura do cérebro a ser desenvolvida é o tronco encefálico, responsável por nossa respiração, frequência cardíaca, batimento. E a última região do cérebro a se desenvolver é a parte que toma boas decisões, que é o córtex pré-frontal, e ele termina de se desenvolver aos 25 anos. Então aqui vai uma pequena dica. Quem aqui tem filho adolescente? É difícil, né? É muito difícil. Então tenham paciência. O cérebro dele não está preparado para tomar boas decisões, segundo o neurodesenvolvimento, tá?
Alguns professores meus brincavam que a adolescência é um período de demência temporária. Nós já fomos adolescentes, nós fizemos muitas coisas com 15, com 16, com 17, com 18 que nós não faríamos hoje. Justamente porque nós não tínhamos o córtex pré-frontal 100% desenvolvido. Não estou falando que aos 25 anos a pessoa vira o Einstein, não. Mas o cérebro dela já está totalmente desenvolvido. E quando você olha para essas imagens, principalmente o córtex órbito-frontal, o que ele faz? Ele carrega emoção nas nossas decisões. Então, todas as pessoas que respondem esse dilema através de uma ressonância magnética funcional, essas regiões do cérebro são ativadas e, de fato, hoje a ciência comprova que isso é uma decisão emocional. Aos corretores que trabalham aqui, vocês sabem que vendas é, de fato, uma emoção. E eu quero mostrar isso para vocês hoje. Então, pessoal, eu não quero simplesmente que vocês acreditem no que eu estou falando. Eu quero realmente provar isso para vocês. Hoje a neurociência comprova que a roupa que você escolheu, o caminho que você fez até aqui, foi de fato uma decisão emocional. Você pode ter racionalizado qual cor que ficaria legal, qual caminho seria o mais curto, mas de fato a tomada de decisão, ela tem um peso emocional e todas as nossas decisões hoje, segundo a neurociência, são com processos emocionais. Então, pessoal, alguns exemplos para vocês entenderem o quanto isso é legal. Esse estudo, ao meu ver, é extremamente genial. Acredito que muitos de vocês vão gostar. Ele levou praticamente 10 anos para ser feito. Ele começou em 1993 e terminou em 2003. E ele foi feito em 26 países. Olha que interessante. Eles pegaram o número da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, lá em Manhattan, principalmente em Wall Street, e compararam os números de investimento na Bolsa com o clima meteorológico, o clima do tempo, para tentar investigar se as pessoas investiam mais dinheiro quando estava sol ou quando estava chuva. E olha que interessante. Esse estudo mostrou e comprovou, nos Estados Unidos, que quando fazia dias chuvosos, nublados, você tinha um retorno de 9% de mercado. Em dias ensolarados, você tinha 25% de retorno de mercado, de investimento. E aí eu quero que vocês pensem uma pessoa que trabalha em Wall Street, que lá deve ter um pouco de pressão. Você acha que o corretor, o vendedor, a pessoa que trabalha ali, a pessoa que aplica o dinheiro, olha para o céu, fala, hoje está sol, vou investir um pouquinho mais. Hoje está chuva, vou investir um pouquinho menos. O nosso cérebro não funciona dessa forma. O nosso cérebro toma decisões emocionais, muitas vezes inconscientes, sem que nós percebamos. Então, olha que interessante. Em 26 países, tiveram o mesmo resultado. Então, não foi apenas nos Estados Unidos. O nosso cérebro é uma máquina emocional. Nosso cérebro, ele realmente, o ser humano, ele é composto por emoções. Vamos pensar no futebol, igual o Baratella falou, né, dos jogadores. O que lota um estádio é emoção. Racionalmente, que sentido faz você ficar 2 horas em pé, vendo um jogo de futebol, 22 pessoas correndo atrás da bola? Racionalmente não faz sentido, é a emoção. O cérebro, ele é emocional. E eu quero que vocês acreditem nisso com mais alguns exemplos um pouco interessantes. Esse aqui muitos não vão acreditar, mas eu juro que é verdade. O que vocês estão vendo aqui é uma obra de arte, é uma tela em branco, que o artista Tom Friedman pintou, entre aspas, de 92 a 97. E o que o Tom Friedman fez? Ele pegou uma tela em branco, colocou num pedestal, ele sentou em frente a essa tela e ele ficava encarando ela todos os dias até completar 1000 horas. Se vocês pensam que tem pessoas inteligentes para ganhar dinheiro, vocês vão ver esse cara. O que ele fez? Quando completou 1000 horas, ele emoldurou, colocou o título de 1000 Hours of Staring, 1000 horas encarando. E ele vendeu por $2 milhões. Racionalmente, faz sentido comprar essa tela? Essa obra de arte? Se você for no site MOMA, Museu de Arte Moderna, e você vê os comentários, você vai se surpreender. As pessoas falam, essa obra me move de uma forma inexplicável. Essa obra toca o meu coração. São emoções, pessoal. Emoção, cada um sente a sua. Que é a questão de empatia, né, que todo mundo fala. Empatia é você se colocar no lugar do outro. Muitos líderes falam sobre empatia. Mas se você se coloca no lugar do outro, é você com as suas emoções no lugar do outro. Empatia, na realidade,
É você entender que o outro, de fato, é outro. Ele tem uma outra vivência, ele tem uma outra experiência de vida, ele tem uma visão diferente do mundo de você, e ele tem emoções diferentes da sua. Então, para que você sentisse a dor do outro, seria necessário que os nervos do seu cérebro estariam ligados ao corpo do outro, isso é impossível, tá? E aí, se isso aqui surpreendeu vocês, o próximo talvez surpreenda um pouco mais. Alguém aqui já ouviu falar de um artista chamado John Cage? Provavelmente não, porque eu também não havia falado, não havia escutado o nome dele. E olha que interessante, o John Cage, ele é um pianista, músico, e durante as performances dele, no momento do show, ele fica 4 minutos e 33 segundos em completo silêncio. Ele fecha o piano dele, fica 4 minutos e 33 segundos em silêncio, depois volta e dá continuidade ao show. E aí vocês pensam, poxa, que legal, né? Um momento de reflexão, silêncio nos traz muito conhecimento, muita sabedoria, faz a gente refletir. Só que o mais legal é que nesse link aqui vocês conseguem comprar essa música. E é verdade, pessoal. Quem quiser acessar, fica à vontade. Você compra 4 minutos e 33 segundos de silêncio. Se você não quiser comprar, você pode procurar no Spotify depois. No Spotify você consegue ouvir essa música do John Cage. E um detalhe, pessoal, é que as pessoas compram. Racionalmente, faz algum sentido? Não faz. Então aí a gente traz mais uma vez o conceito de empatia. Quando você fala, nossa, como que a pessoa fez isso? Talvez naquele momento ela tinha emoções que tomaram aquela decisão por ela. E muitas das nossas decisões são inconscientes, que é a famosa teoria do iceberg, que talvez todos vocês conheçam, que a pontinha é o consciente e grande parte é inconsciente. Então isso é muito, muito importante para vocês entenderem. Eu trouxe 2 frases de 2 professores meus que falam: a gente toma as nossas decisões, mesmo as ditas racionais, baseadas nas nossas emoções e sentimentos, tá? E um outro professor fala que a gente toma muitas decisões, se você for olhar por neurociência, todas as nossas decisões estão muito lastreadas em emoções. Então, quando a gente vê ou escuta pessoas falando sobre inteligência emocional, que é um termo muito legal e é um campo de estudo muito interessante, eu tive o prazer imenso de assistir algumas aulas do Daniel Goleman, ainda lá na PUC, e que o escritor do livro Inteligência Emocional, best-seller, e ele fala que inteligência emocional, ao contrário do que as pessoas pensam, não é você escolher as suas emoções. A gente não escolhe o que a gente sente, mas a gente escolhe como a gente reage ao que a gente sente. Isso é inteligência emocional. É, por exemplo, você está com seu marido ou com a sua esposa e você começa a ver um monte de mensagem de um número que você não conhece, e aí você sente ciúmes. Esse sentimento é normal, é involuntário, é inconsciente, você não quer sentir isso. Só que você precisa ter inteligência para como você vai reagir a isso. Então, a inteligência emocional é um conjunto de habilidades que você vai criar na sua cabeça para que você reaja de uma forma diferente às emoções que você tem. As emoções que você tem quando você perde uma venda, quando você perde um negócio. Tem uma pessoa que pode perder uma venda e isso motivar ela a buscar outra venda melhor. Tem uma pessoa que pode perder uma venda e se desmotivar, querer pedir demissão, ou isso atrapalhar nas próximas negociações. Que aí é a famosa frase do estoicismo, né, da filosofia estoica, não é o que acontece, é como você reage ao que acontece. Então isso é muito legal também. E aqui eu trago para vocês justamente essa questão da inteligência emocional, que é um conjunto de critérios racionais para agir e reagir frente a uma emoção, ao que sentimos, tá? Se alguém quiser tirar foto, fique à vontade. Se eu estiver passando muito rápido, podem me pedir depois, é só realmente por conta do tempo, tá bom? Então, pessoal, por que nós somos assim, né? Por que o ser humano ele é tão emocional? Por que nós tomamos tantas decisões baseadas em emoções? E uma das explicações que a neurociência traz hoje é que o cérebro hoje possui 86 bilhões de neurônios. Isso foi uma brasileira que conseguiu concluir em 2013, a Suzana Herculano, que também foi professora na PUC lá do nosso curso. E ela sempre falava, nas nossas aulas, que quando a gente fala do desenvolvimento do cérebro, as estruturas cerebrais, hoje nós temos 70 bilhões de neurônios no sistema límbico e no sistema reptiliano. Ou seja, que é a parte mais emocional do nosso cérebro, mais ligada à sobrevivência. E nós temos apenas 16 bilhões de neurônios no neocórtex, que é a parte mais pensativa, mais racional. Por isso, muitas vezes, nós tomamos decisões mais emocionais, ou melhor, todas as vezes. E é por isso que, às vezes, comer um McDonald's, mesmo estando de dieta, é mais gostoso do que comer uma salada, porque você age na emoção. O nosso cérebro ele sempre busca a emoção e ele sempre busca o prazer. O
O nosso cérebro ele sempre quer evitar o desconforto, ele sempre quer evitar a dor. E é prazeroso comer um McDonald's, para quem gosta, né? Então isso é muito legal. E aí uma dica para vocês que são corretores, construtores, a neurociência aplicada a negócios mostra que decisões de compra são frequentemente emocionais, com o cérebro priorizando segurança, prazer e pertencimento antes da racionalização. Então, para os corretores que quiserem tirar foto, fique à vontade. E aí você entende quando você fecha aquela venda que a pessoa fala, nossa, eu não tenho dinheiro para comprar, mas eu vou dar um jeito. Eu vou fazer um empréstimo, eu vou fazer uma hora extra, porque isso é uma emoção. Emoções governam as nossas decisões, de maneira inconsciente, de maneira involuntária. Como que você está cuidando das suas emoções? Então, como cuidar dessas emoções? E aqui eu vou dar algumas dicas para vocês, baseada e documentada em estudos científicos, tá? O primeiro, eu gostaria de compartilhar algo que é muito sério no nosso funcionamento, no funcionamento cerebral, que é o viés de negatividade. Como vocês estão vendo aqui na balança, muitas carinhas felizes, uma carinha triste e pesa para o lado da carinha triste. O que isso significa, pessoal? Significa que, por uma questão de sobrevivência do nosso cérebro, neurobiologicamente, nós nascemos e nós somos pessoas mais negativas do que positivas. O Prêmio Nobel de Economia, em 2002, vencido pelo Daniel Kahneman, ele comprovou em sua tese que nós nos comportamos diferente quando nós estamos perdendo ou ganhando dinheiro. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Não é, as pessoas confundem a pergunta, não é qual emoção é mais prazerosa. Eu quero perguntar qual emoção é mais intensa. A dor de perder 10 mil ou a alegria de ganhar 10 mil? A dor de perder 10 mil é muito maior. Se você checar o aplicativo agora do seu banco e ver que você perdeu 10 mil reais, é muito mais forte do que aquela alegria que você vai sentir se você ver que você ganhou 10 mil reais. O cérebro humano ele tem uma tendência neurobiológica de dar mais atenção ao que é o negativo. Então, às vezes, você tem um dia que é 90% bom, aconteceu muitas coisas boas. Uma briga com o seu marido, uma briga com a sua esposa, ou alguma coisa, uma discussão, uma mensagem que você não queria receber, acabou com o seu dia. Cadê tudo que aconteceu de bom? E isso também é inconsciente. Eu vou dar um exemplo simples e prático para vocês. Imagine uma pessoa que trabalha 5 anos na mesma empresa e todos os dias ela pega o ônibus no mesmo lugar para ir trabalhar nessa empresa de segunda a sexta. Se ela fez isso por 5 anos, ela deve ter feito aproximadamente 1000 vezes esse trajeto, 1000 vezes tendo pegado o mesmo ônibus. E nunca aconteceu nada. E na segunda-feira, se essa pessoa for pegar o ônibus, ela vai sofrer um assalto. Vão levar a bolsa dela. Não vai machucar, não vai acontecer nada, só vão levar a bolsa dela. Não vai criar um trauma que coloque a vida dela em risco, apenas levar a bolsa dela. Vocês acham que na terça-feira ela vai querer ir no mesmo ponto de ônibus ou ela vai querer mudar? Só que 1000 vezes não aconteceu nada. Uma vez, uma experiência negativa tem muito peso para o nosso cérebro. Isso é um comportamento relacionado à sobrevivência. O nosso cérebro, para nós estarmos onde nós estamos hoje, lá nos nossos antepassados, realmente, lá nos ancestrais, tudo queria nos matar. Então nós tínhamos que ser pessoas negativas. Mas hoje nós não precisamos mais ser. Só que é um comportamento, mais uma vez, neurobiológico. Isso nasce com a gente, isso está inato na nossa natureza. E aí você deve estar começando a lembrar de tantas vezes que aconteceram coisas boas e positivas na sua vida, e muitas vezes você focou no que era negativo. Então tome muito cuidado com esse sentimento. Mas por que você tem que tomar cuidado com esse sentimento? Se você não cuidar dessas emoções, o que pode acontecer? Bom, aí as notícias não são boas, tá? Se você não cuidar dessas emoções, você tem mais riscos de doença, como o estresse. Por você ter estresse, o teu sistema imunológico funciona de uma forma pior. E você tem mais risco de pegar gripes e resfriados, por exemplo. Se você não cuida dessa negatividade, teu sistema imunológico ele é enfraquecido e você, muito provavelmente, começa a desenvolver depressão e ansiedade, que são transtornos neuropsiquiátricos. E pior do que isso, falei que as notícias não eram boas, se você não cuidar dessas emoções, você tem maior risco de ter doenças cardiovasculares, como um infarto do miocárdio, ou um AVC, por exemplo. E como toda doença vascular cerebral tem um perfil ligado ao cérebro, você abre portas para a doença de Alzheimer. Então, olha o quanto é importante você saber cuidar dessas emoções, você desenvolver estratégias para cuidar dessa emoção. E a ciência é muito clara, você consegue, e eu vou mostrar isso mais para o final. Você não está preso no cérebro que você tem. O cérebro ele é plástico. Acho que todos vocês aqui
devido à internet, à moda coach, né, todos falam de neuroplasticidade ou a plasticidade cerebral. De fato, o nosso cérebro ele é plástico. Você muda ele, você não está preso no cérebro que você tem. E você consegue fazer isso, tá bom? Então, o que fazer segundo a ciência? Hoje tem um estudo muito legal que ele fala sobre o Diário da Gratidão. Aqui vocês estão vendo um site chamado PubMed. Ele é uma biblioteca americana, onde lá são publicados todos os estudos que são publicados no mundo. Eles disponibilizam no PubMed, através de uma assinatura. E, recentemente, há pouquíssimo tempo, falaram sobre o Diário da Gratidão, que é basicamente você fazer o seguinte: todos os dias, quando você for dormir, você deixa um caderno ao lado da sua cama e você tem que escrever à mão. Não é no celular, não é no bloco de notas, não é naquele grupo do WhatsApp que você tem com você mesmo. É, de fato, escrever à mão 3 coisas pelo qual você é grato e o porquê você é grato. Isso é o que a ciência mostra hoje que é mais eficaz. Porque quando você começa a ter esse tipo de comportamento, você começa a adaptar o teu cérebro a olhar para aquilo que é mais positivo, a olhar para aquilo que realmente te traz alegria. E o nosso cérebro é plástico. E os estudos mostram que se você faz isso, baseado em ciência, em 2 meses, você começa a aumentar a sua disposição, aumentar o seu humor e diminuir negatividade. Os estudos são ainda mais interessantes quando ele vê que pessoas com depressão leve, não estou falando de depressão nem moderada e nem grave, depressão leve. Quando uma pessoa com depressão leve adota este exercício, ela tem uma melhora acelerada dos sintomas da ansiedade, junto com os outros tratamentos. É uma forma de você educar o teu cérebro para que ele pense mais positivo. E, pessoal, eu posso confessar que eu faço isso. Fiz por muito tempo, hoje eu estou devendo por conta da correria, às vezes eu esqueço de colocar na mala quando eu viajo, mas, de fato, você muda o seu cérebro e você muda para melhor. Então, hoje, documentado em ciência, esse exercício é muito poderoso, ele é altamente recomendado como um dos principais tratamentos não medicamentosos. Tem tantas pessoas tomando ansiolítico, por exemplo, se você adota esse trabalho manual, e tem que ser manual mesmo, tem que ser à mão, você começa a reduzir negatividade, aumentar o teu humor, aumentar a sua positividade no seu cérebro. E aí eu falo para vocês que vocês, primeiro de tudo, vocês têm que cuidar dos seus pensamentos. E aqui eu quero mostrar alguns estudos que mostram o quão importante é que nós cuidemos dos nossos pensamentos. A psicologia fala muito que pensamento gera sentimento, que gera uma ação. E o que a ciência mostra hoje? Nesse primeiro estudo, pessoal, ele é extremamente interessante, eu particularmente gosto bastante. Esse estudo foi feito com pacientes em hospital que tinham passado por uma cirurgia torácica. Para quem não sabe, uma cirurgia torácica é um procedimento muito invasivo, porque os cirurgiões fazem grandes incisões nos músculos laterais e dorsais para ter acesso ao pulmão e ao coração. Então é um procedimento que causa muita dor, que causa muito desconforto. E o que eles fizeram? Eles separaram o grupo em 2 salas diferentes e eles queriam fazer um tratamento para redução de dor através da morfina, que é o principal medicamento para alívio de dor disponível no mercado. Aliás, ele só é recomendado mediante autorização médica. E como é um processo muito doloroso, eles separaram 2 grupos para aplicar a morfina com uma pequena diferença. O grupo em vermelho recebia uma injeção aberta. Ele recebia o medicamento através de uma enfermeira ou de uma médica. A médica chegava e avisava o paciente: o senhor está com muita dor, eu vou aplicar morfina no seu organismo e daqui 60 minutos eu volto e vejo como o senhor está se sentindo. E como a morfina realmente, de fato, é um analgésico muito poderoso, em 60 minutos a dor diminui quase que 40%. Porque, de fato, a morfina tem esse poder de cura, de alívio de dor. E o que acontece com o outro grupo? O outro grupo, como vocês estão vendo ali, recebe uma injeção escondida. O que seria uma injeção escondida? A pessoa receberia a morfina através de uma bomba intravenosa, aquela que vai direto na veia, sem que ela tivesse conhecimento, sem que nenhum médico a avisasse. E aí você pensa, poxa, mas foi inserido o mesmo tanto de morfina? Sim, os estudos mostram que foi inserido o mesmo tanto de morfina nos 2 grupos e também um grupo de controle. E aí é interessante você pensar que eles teriam os mesmos benefícios, os mesmos resultados, porém não foi isso que aconteceu. Quando a pessoa não sabe que ela está sendo medicada, com certeza ela melhora, porque realmente a morfina é poderosa,
só que ela não melhora tanto quanto as pessoas que sabem que estão sendo medicadas. Hoje, aliás, há muitos anos se fala sobre o efeito placebo, né? Aliás, todos os estudos científicos envolvendo saúde sempre tem um grupo de placebo, mas aqui é para vocês verem o quão importante e o quão fundamental são os nossos pensamentos, tá? Então, cuide da qualidade dos pensamentos de vocês. Pensa naquele dia que foi maravilhoso, que tudo deu certo, como estavam os seus pensamentos? Ou pensa naquele dia que tudo deu errado, como é que estavam os seus pensamentos? Então, isso, tem gente que acha que é lei da atração, né? Com todo respeito. Não é. Isso é ciência. Isso realmente é documentado pela ciência. E para outros tratamentos, eles tiveram o mesmo resultado. Ansiedade, Parkinson e hipertensão. O grupo em vermelho é o grupo que sabia que estava sendo tratado, o grupo em azul não sabia que estava sendo tratado, e você vê a diferença de melhora, a diferença de progresso em relação a doenças que são sérias, tá? Inclusive doenças neuropsiquiátricas. E aí, pessoal, esse estudo é um dos meus favoritos, mas o próximo, esse é o meu, de fato, favorito, acredito que vocês vão gostar. Esse estudo foi publicado pela Alia Crum, depois eu vou mostrar para vocês uma frase dela que é muito interessante. E o que eles fizeram nesse estudo? Eles queriam medir o nível de grelina no sangue das pessoas que participaram desse estudo. Para quem não sabe o que é grelina, a grelina é um hormônio conhecido como hormônio da fome, que ele é liberado e secretado na sua corrente sanguínea. É algo que você não tem controle, é um hormônio que ele é produzido pelo seu corpo. E o que acontece? Se você comer um X-tudo, você vai ter 80% em média de grelina correndo pelo teu sangue, porque você consumiu muitas calorias. Se você comer uma bolacha de água e sal, talvez você vai ter 2% de grelina no teu sangue. Então a grelina, ela corresponde ao tanto de calorias que você ingere no seu organismo, no seu intestino. E olha que interessante, as pessoas iam receber $75 para provarem alguns milkshakes, com algumas restrições, obviamente. As pessoas deveriam ter entre 18 e 35 anos, não poderiam terem doença de diabetes, não poderiam ser grávidas, nem alergia à lactose ou ovo. E a pessoa tinha que tomar o milkshake, depois responder um questionário de 30 minutos, e depois, por 2 horas e meia, seria coletado amostras do sangue para a gente ver como que seria a liberação de grelina no sangue dessas pessoas tomando esses milkshakes. E o primeiro milkshake seria esse milkshake que ninguém aqui teria interesse. É um milkshake saudável. É um milkshake de apenas 140 calorias. Então, era informado para o grupo que esse milkshake seria novo no mercado. Ele não tem adição de açúcar, ele não tem nenhuma gordura. E você provavelmente ia tomar esse milkshake bem desmotivado. E depois que você tomasse esse milkshake, respondesse o questionário sobre o sabor, textura, sobre a experiência, era coletada uma amostra do seu sangue, e as amostras de sangue de quem tomou esse milkshake demonstraram 20% de grelina no sangue. Ou seja, poucas calorias. Lembra do exemplo do X-tudo. E depois você era convidado, você, não era um amigo, você era convidado a voltar no laboratório, uma semana depois, e tomar esse milkshake que seria muito mais interessante. Que talvez todos vocês aqui gostariam de tomar. Esse milkshake, qual que seria as informações passadas? Que iria sorvete, chantilly, bolacha Oreo no milkshake, e ele tinha 620 calorias. Então, se nós formos olhar do ponto de vista lógico, quem consome este milkshake vai ter mais grelina no organismo. E era exatamente isso que acontecia. As pessoas que tomavam esse milkshake e depois passaram pelo exame de sangue, tiveram aí quase 70% de grelina, porque consumiu mais calorias. Então aqui você tem a tabela nutricional dos dois milkshakes, o milkshake saudável e o milkshake não saudável. E como todo cientista gosta de fazer uma pegadinha, né? Qual que era a grande pegadinha desse estudo, pessoal? Que em ambas situações, nos 2 dias que você tomou esse milkshake, você estava tomando o mesmo milkshake, que é, na verdade, o milkshake que está circulado aqui, essa é a tabela nutricional dele. Então, nas 2 vezes, as pessoas tomaram o mesmo milkshake. Só que, devido à informação que foi passada para ela, isso teve alterações na sua corrente sanguínea, nos seus hormônios. Para vocês verem como o nosso pensamento, ele de fato é poderoso. Então, pessoal, tomem muito cuidado com os seus pensamentos. Para quem tem ansiedade, por exemplo, ansiedade é um excesso de futuro no nosso cérebro. Tome cuidado com isso. Seu pensamento, de fato, ele tem muito poder. E os estudos mostram isso. Aqui eu trouxe 2, eu poderia trazer 50, mas infelizmente não daria tempo. Então,
Então, pessoal, nosso pensamento tem muito poder. Nosso pensamento ele é capaz de alterar a nossa frequência cardíaca só de imaginar algo ruim. Se você agora fechar os seus olhos e imaginar uma pessoa que você ama numa cama de hospital e nós colocarmos um eletroencefalograma no teu cérebro, um eletrocardiograma no seu coração, a atividade elétrica do teu cérebro começa a disparar, porque você começa a ficar preocupado e o seu coração começa a acelerar. Só que tudo isso não está acontecendo. Está acontecendo apenas na sua cabeça. O nosso cérebro não sabe diferenciar um pensamento real de um pensamento imaginário. O sistema límbico não é capaz de fazer isso. Tudo que você pensa, o teu cérebro acredita. Então tome muito cuidado com o que você pensa, tá? Isso é muito, muito importante. Cuide dos seus pensamentos. E você vai conseguir isso através de uma mudança de mentalidade. E aqui eu tenho que fazer uma grande observação. Infelizmente, o termo mentalidade foi muito banalizado na internet. O termo mentalidade, mindset, foi muito banalizado pela moda coach, que, com todo respeito, tem coaches bons, tem coaches ruins, assim como em qualquer profissão, advogados, corretores. Mas, infelizmente, o termo mentalidade, quando você fala mentalidade, a pessoa, putz, vai falar de mentalidade de novo. Só que pouquíssimas pessoas sabem o que, de fato, é mentalidade e como ela influencia tudo na nossa vida. E eu quero mostrar para vocês o que a ciência fala que é a mentalidade. A autora do estudo do milkshake, ela fala que a mentalidade é uma configuração da mente. É a lente ou o estado de espírito através do qual vemos o mundo, pela qual simplificamos o número infinito de possíveis interpretações a cada momento. Então, pessoal, eu sei que aqui está um pouquinho difícil de entender, mas eu vou explicar de um jeito mais fácil. Eu tive um professor no Instituto do Cérebro que o nome dele é Pedro Itsetatsky, é um nome muito difícil, eu prefiro falar o Instagram dele, que é Dr. Pedro Neuro, vocês não vão esquecer. E, para mim, esse foi o melhor professor que eu já tive na minha vida, porque ele simplesmente consegue explicar coisas extremamente difíceis de uma forma muito fácil. Eu acredito que isso seja um dom que poucos professores têm, ainda mais quando a gente fala do sistema nervoso central, que é o cérebro. E quando esse professor vai falar sobre a questão da mentalidade, ele usa o exemplo que a mentalidade é como se fosse um óculos. E todos nós usamos um óculos diferente da pessoa que está aqui do nosso lado. Cada ser humano usa um óculos diferente. Ou seja, a mentalidade, como está escrito ali na doutoralha, é a lente que você enxerga o mundo. É como você enxerga o que acontece. É a visão que você tem dos acontecimentos da sua vida, sobre família, sobre dinheiro, sobre oportunidade, sobre trabalho. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu vou usar um exemplo bem extremo mesmo, mas que explica muito bem como esse professor explicou na aula. Alguém aqui presente acha errado mulher usar vestido? Espero que ninguém levante a mão. Ufa, deu certo. Se vocês forem no Catar e fizer essa pergunta numa sala com 200 pessoas, quantas vão levantar a mão? Todas. Eles estão errados? Aí não vamos discutir o ponto de vista ético nem da lei. Mas na mentalidade deles, eles estão certos. Você pode conversar por 10 horas com uma pessoa da religião do islamismo. Você não vai mudar a mentalidade dela. Porque ele tem aquela mentalidade desde quando ele nasceu. É possível mudar, mas é muito difícil. Aqui um exemplo muito extremo, tá? Um exemplo mais simples que eu gosto de trazer nas minhas palestras é o exemplo da Débora. É uma brasileira e a história dela é muito surpreendente, muitos de vocês também vão se surpreender. A doutora Débora, ela estudou medicina na USP em São Paulo. E durante 5 anos, em medicina na USP, a menor nota que ela tirou foi 8,5. Ela tirou apenas 9, 9,5, 10, 9, 9,5, 10 e uma vez ela tirou 8,5. Acho que vocês concordam que essa moça é extremamente inteligente. Extremamente estudiosa, né? Inteligência, estudos, estudiosos e inteligentes são coisas distintas, mas enfim, uma pessoa muito estudiosa. E o que é muito interessante na história da Débora? Por ela ser tão inteligente e estudiosa, ela ganhou uma bolsa para estudar em Harvard, onde ela se formou. E quando ela esteve em Harvard fazendo a residência, ela conseguiu manter o mesmo padrão de notas. Ela só tirou 8,5, 9 e 10. 9,5 e 10. E aí, de fato, ela se comprovou ser uma pessoa muito inteligente, muito capacitada para atuar na área da medicina. O que poucas pessoas sabem, que o relato da Débora na comunidade neurocientífica é muito famoso, foi que durante uma prova, ela teve um ataque de ansiedade, porque o cachorrinho dela aqui no Brasil estava sendo operado, e ela foi mal na prova. Palavras dela. Ela tirou nota 8. Uma nota que muitos aqui nunca tiraram. Com todo respeito. Em Harvard.
Na opinião de vocês, essa moça é inteligente ou é burra por conta de um 8? Acredito que todos vão falar inteligente. Não para ela. Ela entrou em depressão porque ela tirou uma nota 8. Porque na lente dela, na mentalidade da Débora, quem tira a nota 8 não é uma pessoa inteligente, porque ela nunca havia tirado isso na vida. Vocês entenderam o que é mentalidade? Não estou falando da moda coach. O que é a mentalidade do nosso cérebro? É como você enxerga o que acontece na sua vida. Isso é muito sério. E aí eu faço um convite para você refletir qual que é a sua mentalidade sobre trabalho, sobre promoção. Tem pessoas que falam, não, só é promovido quem puxa saco. Só é promovido quem tem que fazer alguma coisa errada. Ou só ganha dinheiro quem faz coisa errada. Vocês já ouviram isso provavelmente na vida de vocês. Então, pessoal, mentalidade é como você enxerga o mundo. É como você enxerga tudo o que acontece na sua vida. Aproveitando para encerrar aqui, que estamos caminhando para o final. Eu vou fazer mais um pouquinho. Não, estou brincando. Infelizmente, nós temos o tempo, mas é muito interessante, por exemplo, todos os palestrantes aqui falaram que o mercado imobiliário ou da construção civil como um todo, também o mercado da advocacia, do direito, é um mercado muito competitivo. Todos vocês concordam, né? E como você enxerga a competitividade? Tem um escritor britânico chamado Simon Sinek, acho que muitos aqui o conheçam, principalmente pessoas de liderança, e ele fala um negócio muito interessante. Ele tem uma frase que fala que 100% dos seus clientes são pessoas. 100% dos seus colaboradores são pessoas. Portanto, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Isso é o que o Simon Sinek fala, não olha de cara feia para mim, tá? E aí, há quem concorde, há quem discorde. Depende da sua mentalidade, depende de como você enxerga. E o Simon Sinek fala muito sobre competitividade, e aqui eu vou encerrar a palestra com uma história dele, que, como ele é um cara mundialmente conhecido por conta de seus livros, ele visita grandes empresas. E há muitos, muitos anos, ele conta durante uma palestra dele, que acredito que tem até no YouTube, para quem quiser assistir na íntegra depois. Tem legendado, se eu não me engano. Ele fala que ele visitou a Apple, e a Apple estava lançando o iPod. Naquela época, o iPod ia ser uma febre. E na mesma semana, ele visitou a Microsoft, que na época estava lançando um dispositivo chamado Zune. Alguém aqui sabe o que é o Zune? Levanta a mão rapidinho. Acho que ninguém, né? Pois é, eu não sei te dizer se o Zune foi comercializado no Brasil, para ser sincero. Talvez falha minha não ter consultado. Mas o Zune era um dispositivo que ia concorrer com o iPod. Já vimos que não deu certo, né? E olha o que aconteceu. O Simon Sinek decidiu cutucar essas empresas, conversando com os presidentes, né? Que eles falam os 8 mais importantes, que ele palestrava, dava consultoria. E ele pega na Microsoft e fala assim, ó, semana passada eu fiz uma palestra, uma consultoria lá na Apple, eles estão desenvolvendo um iPod, um novo iPod, simplesmente incrível, funcionalidade fácil, interativa. E o pessoal da Microsoft simplesmente ficou desesperado. Eles falaram, sério, como que é, que peso que é, qual que é o tamanho, quais são as cores que vende e tudo mais. E aí, ele falou, por questão ética eu não vou poder te falar, mas é um dispositivo muito interessante que eu gosto bastante, estou usando todos os dias. E aí, quando ele vai na Apple, na outra semana, ele faz a mesma coisa. E ele fala para os seniors, os presidentes, executivos da Apple, que ele estava com o novo Zune, e ele fala que o novo Zune era simplesmente espetacular, que era 1000 vezes melhor que o iPod, que a interface era mais fácil, era mais interativa, era mais funcional. E aí, o presidente da Apple, naquele momento, vira para ele e fala, eu não tenho a menor dúvida. Fim de discussão. E aí ele se surpreende com a resposta e fala, mas por que você não quer saber sobre o dispositivo do seu concorrente? E aí vem a questão de competitividade. Ele falou, eu não estou me preocupando com o que o meu concorrente faz. Eu estou preocupado com o que a minha empresa faz, em como nós estamos desenvolvendo os nossos dispositivos para eles serem melhores amanhã. O que o concorrente faz realmente não me importa. Se você for olhar por neurociência, quanto de atenção? Atenção é um recurso que realmente gasta energia no nosso cérebro. O quanto de atenção você coloca no seu concorrente? O quanto de atenção você coloca na pessoa ali da sua empresa que está vendendo mais do que você e você, às vezes, tira essa atenção. Porque se você está focando em um lugar, você não consegue focar no outro. O seu cérebro ele é multitarefa, ele não é multifocal. Ele faz 2 coisas ao mesmo tempo, só que ele não presta atenção em 2 coisas ao mesmo tempo. Alguém aqui já esteve digitando, falando com o filho e não consegue ouvir nada do que o filho fala?
Não tem como. Ou o oposto, né, acontece. A mãe fala com o filho está digitando e ele não ouviu nada. Então, pessoal, reflitam qual que é a mentalidade de vocês, só para que vocês possam sair daqui melhor do que vocês entraram. E quando eu falei sobre a mudança do cérebro, eu gosto de trazer essa frase do Daniel Amen, que é um psiquiatra americano, que ele fala que depois de 22 anos de pesquisa e 83 mil cérebros escaneados, a lição mais importante que eu e meus colegas aprendemos é que se pode literalmente mudar o cérebro das pessoas. E quando faz isso, muda as suas vidas. Você não está preso no cérebro que tem, você pode torná-lo melhor, e a ciência prova isso. Pessoal, nosso cérebro é uma máquina fantástica, é por conta dele que você me escuta, é por conta dele que você presta atenção no que eu falo, é por conta dele que você está planejando o que vai fazer na hora que chegar em casa. Cuide da saúde do teu cérebro. Obviamente, não dá para fazer isso, como eu falei, sem sono, atividade física e alimentação adequada. Mas presta atenção também nessas outras coisas, nos seus pensamentos, tá? Presta atenção no quanto você às vezes reclama da sua vida por conta do viés de negatividade. Reclamar é um comportamento natural. Só que eu convido que vocês façam essa reflexão, porque se vocês quiserem mudar o cérebro de vocês, vocês conseguem, tá? Uma última dica para quem está escrevendo, depois vocês procuram na internet a história do David Goggins. É um cara que pesava 134 quilos e virou um Navy SEAL da Marinha. Você pega uma foto dele gordo, uma foto obeso, desculpa, e uma foto dele Navy SEAL, forte, quebrou o recorde de 4.000 barras em 24 horas, barras fixas. É o mesmo cérebro? É o mesmo cérebro, com um funcionamento diferente. Então, reflitam sobre o cérebro que vocês têm hoje e se vocês estão usando da melhor maneira, porque é a máquina mais preciosa que nós temos. Aqui eu deixo o meu WhatsApp para quem quiser o slide, para quem quiser algum estudo, para alguém que, se alguém quiser tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Deixo também o meu Instagram, que eu confesso que eu preciso usar mais. Não sou muito fã, ainda bem que o Baratella não está aqui, né? Que ele não escutou isso, mas preciso usar mais. Então fiquem à vontade, LinkedIn, Gmail, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode realmente me chamar, pode realmente me perguntar. E como combinado aqui com o Glauco e com a Bianca, no final do evento de hoje, eu quero oferecer realmente como cortesia, não tem custo nenhum. Se alguns de vocês aqui realmente tiver dificuldade com ansiedade, seja ela diagnosticada ou não, eu quero, de verdade, genuinamente oferecer um treinamento de Mindfulness, que é uma respiração hoje comprovada, cientificamente validada, que você reduz depressão, ansiedade no seu cérebro. O Mindfulness é hoje a maior ferramenta que tem para respiração. Hoje tem 32 mil estudos, a última vez que eu chequei, falando sobre Mindfulness. E é uma cortesia que eu quero dar para vocês, que nós vamos sortear no final. Vocês colocam o nome lá, quem quiser concorrer, para não tirar a chance do amiguinho. E aí, realmente, quem ganhar, enfim, quem quiser, também pode me procurar, me mandar mensagem, que é realmente sem custos, é realmente genuinamente que eu ofereço isso para vocês, porque saúde mental é coisa séria. Tudo bem? Muito obrigado, tenham uma excelente tarde. Tchau, tchau.